prefeito municipal, o que foi definido com a comissão que acabou de encerrar essa reunião. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes, né? A nossa comunidade. Eu sempre fico muito feliz em estar aqui, em contato com todos, trazer as nossas novidades, né? E como eu tenho dito as últimas vezes, agora os motivos que nos trazem aqui não são tão prazerosos quanto nós gostaríamos que fosse, tá? Mas, como tu bem falaste, eu tinha agenda hoje, quarta e quinta, em Brasília. Eu iria fazer cumprir 34 compromissos em Brasília e, infelizmente, tive que adiar esse compromisso. Brasília também está numa situação delicada. Para eu conseguir essas audiências foi muito difícil, porque o Congresso está fechado para visitantes, né? Mas como era uma visita oficial, eu consegui romper essa dificuldade. Mas, infelizmente, daí a minha prioridade é e sempre vai ser a nossa comunidade. O momento é extremamente delicado e eu não poderia ser diferente, né? Deixei para um segundo momento Brasília e estamos aqui para enfrentarmos de frente essas dificuldades e estamos fazendo, tenho certeza disso. A reunião foi muito proveitosa, adotaremos medidas mais rígidas. O nosso momento é crítico, né? É importante dizer que a grande maioria da nossa comunidade já se apercebeu disso, mas nós ainda temos uma parcela de pessoas que parece que ou estão alienados à situação ou insubordinados ao regramento. E essas pessoas, a partir de agora, terão a minha atenção especial, tá? Se for preciso eu sair à rua, fortalecendo a equipe de fiscalização, eu vou sair e serei certamente mais rigoroso, né, com esses insubordinados. Prefeito, a expectativa grande é para saber quais os regramentos, enfim, o que o COI estabelece como mais rigidez no controle da circulação das pessoas. Nós criaremos o lockdown em Tupã, tá? É importante ressaltar que o vírus ele já está disseminado, né? Nós já temos aí aproximadamente 5% da nossa comunidade que teve contato com o vírus, no mínimo 5% que se tem conhecimento, ou seja, dos 24 mil tupanciretanenses, 1.200 já apresentaram a doença, né? Ou estão ativos ou já evoluíram para a cura. Isso, estatisticamente, é muito significativo, né? Então, o lockdown ele é mais eficiente no sentido de evitar a disseminação. Agora, nesse momento, o lockdown se faz necessário no sentido de conscientizar a comunidade da gravidade da situação. Nós demoramos 1 ano para termos 5% da comunidade infectada. E no nosso atual pico, nós teríamos outros 5% em poucas semanas. Então, isso é um absurdo. E nós não temos estrutura de saúde, seja a estrutura instalada, de capacidade instalada no hospital, nem nos hospitais das nossas 3 regiões aqui, para absorver cerca de 20% dos casos ativos requerem atendimento hospitalar, né? Em diferentes níveis. Nós não temos capacidade para absorvermos 20% do que hoje nós temos aí 330 pessoas ativas em Tupã, tivemos 129 novos casos ontem. 130 casos, 20%, são 26 internações. Nós não temos como absorver
23 novas internações. Hoje nós temos entre 7 e 8 vagas no nosso hospital. Felizmente, aumentaram as vagas em função da alta e da transferência que conseguimos. Mas nós não temos como absorver 20% desses novos casos. Então, a situação é muito crítica e nós sabemos que 2,5%, 2,3% dessas pessoas correm risco grave de óbito e também nós não gostaríamos de ver sequer um tupanciretanense chegar nessa situação. É uma situação de impotência muito grande, é uma família que chora a perda de um ente querido, são várias famílias que têm os seus entes indo à internação naquela incerteza de saber que esse ente voltará ao leito da sua família, né? Então, essa doença é uma doença covarde, eu sempre digo isso. É uma doença que tira as pessoas da sua convivência familiar sem a certeza de que elas poderão voltar. E se voltarão normais ou voltarão com sequela. Enfim, hoje o vírus mudou, a epidemiologia está diferente, né? Tá me ouvindo bem aí, Miguel? Sim, estou lhe ouvindo muito bem. Estamos lhe ouvindo bem, perfeito. Ah, tá. Eu tenho medo que fique mudo aqui. O comportamento do vírus mudou. Ele estava, embora ele acometesse todas as parcelas da nossa população, ele causava sintomas e evoluía para uma gravidade em pessoas com comorbidades, pessoas já com uma certa idade, cujos órgãos vitais já haviam algum certo grau de comprometimento. Hoje, não. Hoje, uma pessoa, inclusive atleta, uma pessoa sã, totalmente saudável, jovem, ela evolui rapidamente até para uma necessidade de UTI, e nós temos exemplos claros disso aqui do Tupanciretã, né? Nós temos tupanciretanenses hoje em estado evoluindo para grave, e é importante, Miguel, vocês dos meios de comunicação acabam sendo grandes parceiros nossos e sendo o nosso principal instrumento de conscientização à comunidade. É importante que todos saibam que não existe tratamento doce, não existe colaboração suave nesse momento. Nós temos que mudar os nossos hábitos. Esqueçam as caminhadas nas ruas, esqueçam as confraternizações entre amigos. Talvez essa seja uma das coisas mais satisfatórias, mais prazerosas que nós temos. O ser humano vive em grupo e os nossos grupos, muitas vezes, nos tiram de uma depressão, de uma fossa, né? Nos reenergizam. Aquelas risadas com os amigos são fundamentais. Façam isso virtualmente. Hoje nós temos a necessidade de mudança. Então, entrando para otimizar nosso encontro aqui, Miguel, sendo mais objetivo em relação a esse lockdown, ficou determinado que essa semana, a partir de quinta-feira, às 19 horas, até segunda-feira, às 6 horas, é lockdown em Tupanciretã. Fechamento total. Não circula ninguém nas ruas sob pena de multa. Nós reforçaremos sobremaneira a nossa fiscalização. Eu estou solicitando, junto à Brigada Militar, dobrar o nosso efetivo normal, pelo menos durante os próximos 40 dias, o resto de fevereiro, todo o mês de março. Eu quero dobrar o efetivo normal, vou contar com a força tática da Brigada Militar, estou colocando a equipe da Defesa Civil, fortalecendo a nossa equipe de fiscalização do Executivo Municipal. Nós seremos rígidos na fiscalização. Não saiam sem máscara, em nenhum momento.
todas as noites vamos acatar, inclusive agora com decreto, não mais às 22 horas, mas às 20 horas, conforme decreto estadual, o nosso falado toque de recolher do município, a partir das 20 horas. Tá? E na quinta-feira, a partir das 19 horas até segunda, às 6 da manhã, ninguém na rua. Funcionará apenas, nesse período, farmácias humana e veterinária, postos de gasolina, serviços de teleentrega e todas as atividades voltadas à alimentação somente funcionarão por teleentrega, inclusive supermercados. Então, todos os supermercados de Tupã, restaurantes, lancherias, terão até quinta-feira para se adaptarem, sem expediente externo, a partir de quinta-feira às 19 horas. Poderão ter uma escala reduzida dos seus funcionários e poderão fazer apenas teleentrega, ou seja, nenhum tupanceretanense terá acesso a supermercados, a lancherias, a restaurantes e a nenhuma outra atividade durante esse período de lockdown. Fica instituído o lockdown em Tupanciretã. Outra informação importante, aquelas pessoas que já estão pensando o que farão durante o final de semana, não irão acampar, não irão para a praia. Eu estou em contato hoje à tarde, já fiz contato agora após a reunião do COI com o Exército, já estou com o contato do Comando Militar do Sul, o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul. Quero trazer, se possível, o Exército a Tupanciretã. As pessoas sairão para o interior do município para trabalhar na lavoura, na pecuária, para levar peça, para a manutenção de maquinário, mas os espertinhos que acham que vão acampar final de semana, não vão. Não vão para a praia. Nós vamos ter controle de fronteira, ainda não está bem definido como nós faremos o controle de fronteira. No mínimo com as nossas câmeras de vigilância do município que estão funcionando, as pessoas serão inclusive multadas por andarem sem máscara através do reconhecimento pelas câmeras do município. Então, a partir de agora, se não aprenderam no amor, como eu falei nas outras duas entrevistas, nas outras 2 semanas, a partir de agora aprenderão na dor, Miguel. Bem, nós estamos tendo várias perguntas que estão chegando aqui de ouvintes, né? A grande maioria perguntando como é que fica prestador de serviço, algumas outras atividades. Reforçando o que o senhor colocou, farmácias e posto de gasolina poderão atender neste período de sexta, sábado e domingo. Teleentrega, inclusive nos mercados, somente teleentrega. Isto na sexta, no sábado e no domingo, lockdown completo em Tupanciretã. Quem circular em Tupanciretã nesse período sem uma justificativa plausível, tipo levando alguém para um hospital, levando alguém para uma consulta, indo buscar algo de urgência que convença a fiscalização, será multado. E a reincidência é o dobro e assim sucessivamente. Qualquer pessoa que chegar aqui ao gabinete, uma multa de reincidência, tem uma listinha negra para essas pessoas de insubordinação e de mau exemplo da nossa comunidade. Então, a partir de agora, eu convoco a todo cidadão tupanciretanense. Vocês são cúmplices do nosso sucesso no combate a essa epidemiologia. Não tem essa de atribuir a culpa ao executivo, atribuir a culpa ao que foi para a praia, atribuir a culpa ao que comemorou o Réveillon, ao legislativo. Acabou a culpa. A partir de agora, todos são corresponsáveis. 24 mil tupanciretanenses são corresponsáveis
de nós revertermos o caos que se instalou no nosso município. E, a partir de agora, a conversa é diferente. Prefeito, como é que fica a entrada e a saída de pessoas no nosso município na sexta, no sábado e no domingo? A entrada e a saída das pessoas, a princípio, né, nós temos um regramento constitucional de livre direito de ir e vir. Mas eu faço uma solicitação, né, uma convocação à nossa comunidade: não saiam se não for urgência e emergência. Nós não podemos impedir as pessoas de ir e vir. Agora, nós podemos identificar as pessoas que estão indo e vindo sem necessidade, urgência e emergência. E essa identificação coloca essas pessoas numa listinha de observação maior aqui no Executivo. Podem ter certeza disso. Bem, as pessoas estão perguntando também com relação ao ESF4, se ele vai funcionar na sexta-feira. Sim, as atividades de saúde continuam, né? As atividades de saúde e as atividades... Essa prestação de serviço essencial da Prefeitura é a única coisa que vai continuar, que é a saúde e, por exemplo, voltados ao saneamento, né, do município, coleta de lixo, e também a Secretaria de Obras, como a performance dos funcionários da Secretaria já possui um distanciamento natural e é feita ao ar livre, esses funcionários continuarão atuando, porque deles dependem o escoamento da nossa safra, que está batendo a nossa porta, né? Nós sabemos que o setor rural, a atividade primária do município, não pode parar. A aplicação de insumos defensivos num surto de praga, por exemplo, na lavoura, ou uma lavoura que está pronta para colher, ela precisa ser colhida, né? Então, isso não pode parar. E a Secretaria de Obras tem que proporcionar aos nossos produtores rurais as melhores condições possíveis de escoamento. Eu aproveito para trazer, Miguel, a questão dos nossos funcionários. Nós tínhamos aí cerca de 12 funcionários da Secretaria de Obras acometidos ou em observação pela virose. Hoje, felizmente, eu tenho a informação de que nós não temos nenhum mais. Então, isso é talvez a única boa notícia que eu tenho para dar no dia de hoje, né? A parte da assistência social, nós temos 2 pessoas afastadas. No meio ambiente, aí sim, nós temos 7 pessoas. Dos 9 funcionários do meio ambiente, nós temos 7 pessoas afastadas. E esses 2 não estão conseguindo atender a demanda. Então, a coleta de galhos, de entulhos, essa sujeira do município que é feita, o controle pela Secretaria do Meio Ambiente, eu peço à comunidade: não façam isso, não acumulem resíduos, não podem árvores nesse momento, porque os galhos vão ficar na frente da sua casa, não coloquem entulhos em locais públicos, porque eles não poderão ser retirados. É importante essa parceria, essa sensibilização por parte da comunidade em relação às atividades essenciais do município, que, infelizmente, nós não vamos conseguir prestar. Tá? Na cultura, de 3 funcionários, eu tenho 1 afastado, são 33%. Na administração, eu tenho 2, inclusive o próprio secretário, né, está afastado aí há 10 dias. Felizmente, as notícias são boas em relação ao quadro clínico dele. E também temos uma funcionária da RH afastada. Então, assim, todos os setores da prefeitura, quase que na sua totalidade, está avaliado, né? E nós temos que preservar ao máximo o bom funcionamento dessas atividades, sob pena de que deixa a desejar, né, o bom funcionamento do nosso município. Claro.
Bom, prefeito, reforçando novamente, porque tem muitas pessoas mandando questões para nós aqui, e meu filho trabalha em Cruz Alta, precisa vir no sábado, como é que fica, enfim. Mas, e também outros com teleentrega, entrega de gás e cozinha, restaurantes, pessoal que trabalha como doméstica, como é que faz aí na sexta, no sábado. Vou reforçar aquilo que eu trouxe no início. Estão permitidos de sexta-feira, perdão, de quinta-feira, às 19 horas, até segunda-feira, às 6 horas da manhã, farmácias e posto de gasolina. Os demais, somente com teleentrega, inclusive supermercados e lancherias. Agora, fica essa pergunta: o prestador de serviço, por exemplo, a doméstica, ela pode ir até a casa onde ela faz o seu serviço ou não? Existe uma gama, uma infinidade, né? E o termo é esse, uma infinidade de situações particulares, né? Numa sociedade complexa a qual nós vivemos. Então, são N funções, N profissões, e assim, lockdown. Se os patrões não podem ir trabalhar, os funcionários também não podem. Os empregados domésticos também não podem. Lockdown. Fechou. A performance do nosso município nos levou a tomarmos essa atitude. Eu não gostaria, eu tentei muito não chegar a esse ponto. E eu quero deixar bem claro o seguinte: prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Esse próximo final de semana é de quinta a segunda cedo. Se não obedecerem, no outro final de semana pode ser de quarta. E poderemos chegar ao ponto que fecha tudo sempre, até nós revertermos esse quadro epidemiológico do município. Então, assim, lockdown, esqueçam as suas empregadas domésticas. Esqueçam, de quinta-feira às 19 horas, acabou. Para essa mãe que tem o seu filho em Cruz Alta, eu sei que existem, como eu falei, são peculiaridades. Esse filho venha antes ou não venha. Uhum. As pessoas não poderão circular em Tupã-Seretã de quinta-feira às 19 horas. Isso é lockdown. Tá? A Constituição garante o direito de ir e vir, mas nós estamos sob um estado, um decreto de calamidade pública. Calamidade pública. E nós estamos à beira do colapso, à beira do caos, e medidas mais rígidas precisam ser adotadas, e o meu COI é proativo, é eficiente e é rígido. As medidas agora são essas e serão cumpridas. O senhor comentou também a questão do setor primário, né? Existem a possibilidade de algumas lavouras serem colhidas entre a sexta e a segunda. As pessoas não devem colher, as empresas de recebimento de grãos não devem receber grãos nesse período de sexta até domingo? Não, essa produção de alimentos, vamos dizer assim, né? Isso aí é perecível, isso tem que acontecer. Algumas lavouras que puderem esperar para serem entregues na segunda-feira, que esperem, né? Agora nós temos uma previsão, felizmente, uma previsão de que nos próximos vários dias não teremos chuva. Nós sabemos que a chuva é um dos problemas da lavoura. Essas lavouras, elas recém estão começando a secar e ainda tem grão disparelho, né? Ainda tem grão verde, grão inchado, elas aguentam mais alguns dias. Então, fica o meu apelo ao produtor rural. Eu sou também um produtor rural, inclusive presidente do Sindicato Rural, falo também como presidente do Sindicato Rural, a minha classe, né, aos meus produtores, que são sim exemplo de produtores para o país. Os nossos produtores rurais de Tupã-Seretã, Jari, Quevedos, da minha abrangência, eu endosso, que são exemplos de produtores pela sua eficiência e também pela sua parceria, porque sempre quando eu os convoquei a nós, em conjunto, unidos, atuarmos num determinado sentido, eles foram parceiros, eles foram nossos cúmplices
nessas determinações e nessas atividades. Então, fica aqui o meu contato direto a esses produtores. Quem puder aguardar a sua colheita para a segunda-feira, a partir de segunda-feira, ou pelo menos a sua entrega de produto a partir de segunda-feira, que o faça. Tá? Quem puder reservar a sua produção em casa, na sua própria estrutura, que o faça. A partir de quinta-feira, às 19 horas, para alguém poder estar na rua, eu repito, terá que ter uma explicação muito convincente à nossa fiscalização. E o produtor de leite, prefeito? Aí é altamente perecível, né? A gente sabe que o leite tem essas poucas horas, essa atividade não deverá sofrer alterações. Tanto a retirada do leite quanto a coleta e distribuição do leite deverá ser inabalada, né? Essa deverá ser preservada. Perfeito. Uma questão bem importante aqui: cuidadores de idosos. Cuidadores de idosos, nós temos, como eu falei, precisam argumentos, né, muito convincentes da fiscalização. Em casos peculiares, onde não existam familiares que, por ficarem em casa, possam vir a cuidar dos seus idosos e que eles precisem de uma assistência técnica, né, mais específica aos seus idosos, isso aí, obviamente, vai convencer os nossos fiscais, né? Mas é uma situação muito peculiar, muito individual. Aquelas famílias que, por não estarem na sua atividade profissional, vão ter que estar em casa e que não puderem, mesmo assim, cuidar dos seus idosos, aí, obviamente, isso, tenho certeza que os nossos fiscais são muito racionais, muito inteligentes, e eles têm essa percepção para fazer uma triagem. Perfeito. Um ouvinte está perguntando: o ônibus e intermunicipais? Ônibus intermunicipais, nós não podemos interferir nesse momento nessas linhas, mas aí fica a conscientização, né, de cada cidadão. Aquelas pessoas que vierem inevitavelmente a Tupanciretã por residirem aqui, né, porque por atividades comerciais não precisarão vir, porque essas atividades estarão encerradas, lockdown não tem atividade. Então, essas pessoas a exemplo do que essa mãe perguntou do filho que mora em Cruz Alta, se for necessário, se eles vierem para passear em Tupã, que não venham. Se eles vierem porque residem em Tupã e estão fora, e que eles percebam que tiveram contato com alguém, que eles vão diretamente para um isolamento próprio nas suas residências, e que, se eles apresentarem sintomas, aí sim procurem os postos. Também não adianta uma pessoa vir de fora e, porque teve contato com algum doente, já procurar o hospital e os postos para fazer exame, vão chegar lá, não vão ser atendidos e vão para a rede social se queixar que buscaram um recurso e que os postos não quiseram atender, que o hospital não quis atender, e aí me chamar no privado, no telefone ou no Facebook, querer denunciar o atendimento da saúde, sendo que ele não se enquadra nos quesitos dos protocolos para serem examinados. Segurança privada, particular, que façam cuidem de algumas quadras, é possível eles saírem à noite? Eu acredito que sim, porque toda a segurança, né, ela não vai ser afetada. A Brigada Militar vai continuar atuando, a Polícia Civil vai continuar atuando, a fiscalização vai continuar atuando. Então, essa parte de fiscalização, e inclusive eu desde já convoco a esses guardas noturnos, né, já convoco que eles voluntariamente integrem a nossa fiscalização e que denunciem caso vejam qualquer transeunte percorrendo as nossas imediações. Aproveitando essa convocação que faço à comunidade para que sejam também instrumentos individuais de fiscalização, está havendo, né, denúncia de superfaturamento
do material utilizado na saúde. A exemplo de luvas, nós tínhamos aí um pacote de luva que custava, sei lá, R$50, hoje está por R$150. Isso já aconteceu em outras épocas, né, de superfaturamento, quando algo tinha excesso de demanda. Alguns oportunistas reposicionavam o preço dos seus produtos em função dessa gravidade, desse aumento enorme da demanda. Façam denúncia ao Ministério Público. Todas as pessoas que perceberem alteração no preço dos produtos, façam denúncia no Ministério Público. O Ministério Público está aqui para também atuar no controle dessa situação. Então, denuncie ao Ministério Público, eles, com muita eficiência, muita presteza e competência, vão fiscalizar, vão investigar e vão apurar se o aumento desses preços é porque houve escassez de matéria-prima ou porque está sendo um prevalecimento do comércio ou da indústria, enfim. Eles têm competência para identificar o motivo do superfaturamento. Então, não acatemos, não absorvemos essa mudança de preço simplesmente porque nós temos necessidade de comprar determinado produto. Denuncie. O pessoal dos bancos está nos questionando aqui se eles podem fazer expediente interno na sexta-feira. O regramento dos bancos é feito pela presidência dos próprios bancos, que é feito pela associação, né, dos bancários, a Febraban, se não me engano. Eles têm um regramento que geralmente, inclusive, é mais rígido do que o regramento do bandeiramento estadual, né? Então, eles cumprindo o regramento próprio deles, com certeza eles já estarão enquadrados dentro do nosso regramento. Bom, mas para público não. Sexta-feira ninguém pode ir até as agências pessoalmente. Eu repito isso aí, Miguel, é importante deixar bem claro. Esqueçam o dia de sexta-feira, esqueçam o dia de sábado e de domingo dos seus calendários. Esqueçam, durmam, descansem, fiquem com as suas famílias, usem para meditação, usem esse dia para pôr a mão na consciência. O que nós devemos mudar nos nossos hábitos, o que nós devemos mudar nas nossas rotinas. Essa virose que eu já chamei de covarde, ela também veio para nós repensarmos nas nossas vidas, nos nossos hábitos e principalmente nas nossas prioridades, nos nossos valores. Sexta-feira, lockdown, não funciona nada, apenas o que eu já falei: farmácia, teleentrega, as atividades de saúde, as atividades essenciais e postos de gasolina. Apenas isso. Esqueçam o resto. Lockdown. E é pela primeira vez que nós estamos criando isso em Tupanciretã, na metade de uma semana, e, dependendo do comportamento da comunidade, nós ampliaremos isso para outras semanas e talvez ampliaremos a cobertura dos dias. Quero deixar claro que tentamos postergar ao máximo esse lockdown por sensibilidade ao nosso comércio. Eu preocupo muito com a geração de emprego, com a renda da comunidade. Isso é dignidade de vida. Nós temos que preservar os empregos, nós temos que preservar a saúde das empresas. Por isso, dos 5 dias e meio, nós preservamos 4 dias, para que as pessoas consigam comprar e vender durante esses 4 dias e não vai afetar o faturamento das empresas. Agora, empresas que não se adequarem ao regramento, que eu já tenho denúncia de empresas que os proprietários estão atendendo sem máscara, que alguns funcionários estão atendendo sem máscara, que eles estão deixando entrar uma lotação maior do que a permitida pelo regramento, essas empresas serão punidas individualmente, num primeiro momento. E se o comércio como um todo não se adequar, nós mudaremos o nosso discurso perante o comércio também. Eu não gostaria, repito, mas depende não de mim, não é do prefeito, depende do próprio comércio.
Enquanto o comércio for parceiro das medidas, for cumpridor do regramento, eu serei parceiro do comércio, assim como de qualquer ramo do nosso município. Prefeito, me parece que o senhor usou uma expressão bem adequada. Vamos considerar como sexta-feira, a partir das 19 horas de quinta-feira. Então, o dia de sexta, o dia de sábado, o dia de domingo, como um grande feriadão, né? Todas as atividades encerradas, sem ações, sem nenhuma, a não ser aquelas essenciais, como o senhor comentou, e a teleentrega, né? A pergunta que o ouvinte está nos fazendo aqui, na segunda, a princípio, retorna-se com atividade normal, todo o comércio, todas as atividades normais na segunda-feira. Esse decreto vai até segunda-feira, às 6 da manhã. É proibido a circulação de pessoas, né? É proibido essas atividades. Mas eu quero dizer assim, foi falado em feriadão. O termo feriadão tem uma conotação de lazer, de viagem, de passeio. Uhum. Não. As pessoas vão trabalhar. Aqui, por exemplo, na prefeitura, os funcionários estão determinados a trabalhar em home office. Hoje, a nossa sociedade já está bem adaptada, na grande maioria dos setores, a preservarem a sua atividade em home office. Os próprios comerciantes, né? Muitas empresas se adaptaram ao home office, se adaptaram à teleentrega, mudaram o perfil de atendimento. Então, essas pessoas, assim, acordem cedo, sexta-feira, acordem cedo para rezar, acordem cedo para trabalhar em home office, acordem cedo para botar a mão na consciência e lembrar de que não estão em loco por culpa de todos. Não adianta mais pontuar a culpa de alguns. Não estão trabalhando em loco por culpa de todos. E usem a sexta-feira para pensarmos o que faremos diferente a partir de então, para que na próxima sexta-feira possamos estar novamente trabalhando em loco. Então, esse é um momento de reflexão, esse é o momento de todos nós nos unirmos. Nós estamos aqui determinados a isso. Prefeito, segunda-feira é dia 1º de março e havia uma expectativa, inclusive, de alteração do horário de atendimento da Prefeitura, adotando novamente os 2 turnos. Isso já foi definido, está sendo avaliado? Muito bem, Miguel, boa lembrança. Já está adiado essa decisão para nova análise para 1º de abril, tá? Então, mês de março continuaremos dessa maneira. Uma outra informação importante, ao início das aulas, o retorno às aulas, tá? Nós sabemos que o governador flexibilizou algumas coisas que nós não faremos aqui em Tupanciretã. Nós tínhamos uma previsão de uma parcela dos nossos alunos retornarem no dia 1º, outra no dia 8 e a outra no dia 15. A parcela do dia 1º nós já adiamos para o dia 8. Então, dois segmentos retornarão dia 8 e um no dia 15. Lembrando que o governo do estado já era dia 8. Nós que estávamos antecipando uma semana o retorno à aula. Já adiamos esse retorno às aulas para o dia 8 e dia 15 de maneira remota. Perfeito. Bom, nós estamos conversando com Gustavo Herter Terra, nosso prefeito municipal, trazendo aí as decisões que o COI tomou agora há poucos minutos, dando conta de que teremos lockdown em Tupanciretã a partir desta quinta-feira às 19 horas até segunda-feira às 6 horas da manhã. Ficam somente permitidos farmácias e postos de gasolina, teleentrega para alguns serviços de alimentação, por exemplo, e serviços essenciais, como segurança, brigada militar, esses órgãos e os órgãos de saúde pública, né? Algumas pessoas estão perguntando se nesses órgãos de saúde estaria incluído academias, consultórios de fisioterapia, por exemplo. Todas as atividades esportivas estão suspensas, né? Por exemplo, pádel, qualquer atividade, mesmo que não tenha contato físico direto, estão suspensas, porque não são, nesse momento de calamidade pública, não são consideradas essenciais. Então, essas atividades todas estão suspensas.
Ok. Tem algumas pessoas perguntando também como serviços como internet, eu incluo também comunicação. Evidente que a pessoa que for trabalhar na rádio, é o veículo de comunicação, vai ter que se deslocar da casa até a rádio. Mas a pergunta, por exemplo, do serviço de internet, que é um serviço importante para as pessoas que estão em casa. É possível que esse prestador de serviço vá fazer a correção de um defeito, por exemplo? Aí eu volto a citar a excelência dos nossos fiscais, né? Eles têm esse discernimento, essa sensibilidade para saber classificar o que é de máxima urgência e o que não é. Obviamente, um técnico de internet resolver um problema de hardware, né? Um problema de instalações, de estrutura, que vai levar sinal à comunidade e, naquele momento, mais do que nunca, a comunidade precisará de internet. Isso, para mim, e ao meu entendimento, é uma atividade essencial e, obviamente, justificando aos nossos fiscais, também será assim interpretado, né? Agora, muitos dos reparos de internet a gente sabe que eles fazem remotamente, seriam reparos de software, né? Isso é feito remotamente, eles não precisam circular a rua para fazê-lo. É importante dizer, Miguel, que nós temos aproximadamente 24 mil tupanciretanenses, né? Sim. Consequentemente, ao mesmo tempo que nós temos 24 mil possíveis causadores de irregularidades, eu tenho 24 mil possíveis fiscais. Então, hoje, qualquer portador de celular, de smartphone, é um gerador de provas. Qualquer pessoa pode tirar uma foto de outra sem máscara na rua e encaminhar com a devida identificação aos nossos fiscais. Tá? Isso não é só no lockdown. Isso aí a qualquer dia, porque é obrigatório o uso da máscara. Qualquer pessoa sem máscara na rua tem que ser fotografada, tem que ser documentada. Infelizmente, o número de fiscais que nós temos não é muito grande, então eu conto com a ajuda da comunidade para que todos sejam fiscais do bem. Todos nós devemos fiscalizar e sermos um instrumento de combate a essa crise, essa virose que surpreendeu, né, de certa forma, todos nós, não pela sua ocorrência, porque já estamos completando um ano, mas ela surpreendeu pela sua performance. Ela tem como é um organismo vivo, ela tem uma capacidade mutagênica muito alta, ela está se adaptando, dificilmente esse vírus irá embora, né? Nós teremos que aprender a conviver, a nos preservar, a nos imunizar dentro do possível, e isso vai afetar o nosso comportamento doravante. Só para recuperar, prefeito, me parece que o senhor havia comentado, mas entrou a questão de novo aqui e eu não tenho certeza. A coleta de lixo segue normal? Sim, isso aí é questão também, o saneamento básico, né? Isso é fundamental. Senão nós estamos atuando, combatendo uma virose e criando problemas de bactérias e fungos. Estamos apenas mudando o micro-organismo, né? Então, Perfeito. o saneamento básico é fundamental, as medidas de higiene da população, e mais do que nunca, eu peço à população que cuidem, que tenham uma responsabilidade sobre o seu lixo, né? Nós temos um dado hoje, ainda eu estava numa literatura, onde o tupanciretanense gera por dia 410 gramas de sujidades. Tá? Essa informação é importante. Nós temos 24 mil tupanciretanenses numa média de 410 gramas diárias. Vocês calculem aí que nós teremos aproximadamente 10 toneladas diárias de lixo. Nós temos que nos atermos ao nosso lixo individual, diário, com mais responsabilidade. Só citando um breve exemplo, no Japão, cada cidadão, cada japonês é responsável por dar destino ao que ele produz de resíduo a cada dia. Então, se uma embalagem,
um recipiente ou qualquer outra sujidade produzida, né? Obviamente não fisiológica, né? Mas produzida pelo cidadão, ele já tem que dar o destino. Então, isso é muito importante. Vamos usar a nossa sexta-feira para também pensarmos nisso, né? No nosso aumento de responsabilidade sobre o que nós causamos ao mundo. Perfeito. Bem, nós estamos recebendo inúmeras questões aqui, prefeito. Olha, já chegou a 409, né? Eu não tenho como repassar todas elas agora, essas dúvidas que as pessoas estão fazendo. Creio que a maioria dos casos, os casos mais abrangentes, a gente tenha tocado no assunto. Há uma possibilidade de a pessoa tirar dúvida se ela gostaria de fazer alguma ação, enfim, ter alguma dúvida que ela gostaria de tirar. Há um contato na prefeitura? Eu não tenho esse número agora aqui, mas isso é uma intenção minha. Eu gostaria de criar um número de plantão da prefeitura, né? E claro que isso é muito delicado, porque daqui a pouco a demanda é exorbitante, não há profissional do outro lado que é humanamente possível de atender todas essas denúncias e demandas e dúvidas, etc. Mas eu estou estudando uma maneira disso. Já de antemão, eu gostaria de parabenizar, tá? A essa parcela da comunidade que eu tenho visto, que eu tenho tido informação de que está empenhada nesse bem que eu falo. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que estou na política e quero fazer exclusivamente a política do bem. As urnas já deram um recado que a má política não tem mais espaço em Tupã e optaram pelo nosso projeto, que é o projeto do bem. E eu quero parabenizar, sem nenhum tipo de conotação política, sem nenhum tipo de conotação ideológica, porque eu vejo todos os segmentos da política do município imbuídos no mesmo propósito, que é superarmos de mãos dadas, superarmos unido esse momento de crise. Então, eu quero aqui render os meus cumprimentos mais sinceros, mais efusivos a essas pessoas que me procuram nas redes sociais, a essas pessoas que eu me deparo nos grupos em que eu faço parte, de WhatsApp, essas pessoas que eu vejo com um discurso de irmandade, de cumplicidade, preocupados com que superemos da melhor maneira possível este momento. Eu quero cumprimentar essas pessoas. Eu vejo pessoas fazendo vaquinha, eu vejo pessoas se revezando para levarem lanches aos nossos funcionários da saúde, plantonistas no SF4, por exemplo. Isso é um exemplo que eu cito e poderia citar aqui vários outros. Todas essas pessoas que estão sensibilizadas, todas essas pessoas que têm esse espírito coletivo do bem. Eu quero cumprimentar as pessoas que foram rezar em frente ao nosso hospital ontem à noite, que eu cheguei às 9 horas da noite, cheguei de Porto Alegre, que retornei, fui direto ao hospital na entrada para tentar pegar ali ainda aquelas pessoas que eu vi na viagem rezando, transmitindo energia, transmitindo orações. Eu queria cumprimentá-los, embora não podia abraçá-los, mas queria cumprimentá-los e quero fazer isso nesse momento, Miguel. Quero agradecer, cuido para não me emocionar aqui, tá? Mas quero agradecer a cada um. Quero abraçar remotamente cada tupanciretanense que está posicionado dessa maneira, preocupado com o seu parente, com o seu amigo, com o seu vizinho nesse momento. Perfeito. Bom, nós lembramos que hoje é terça-feira. Nós teremos na quarta-feira inteira de dia normal aqui em Tupanciretã, mas com a recomendação que os senhores estão fazendo, o senhor fez, o secretário da Saúde fez, a enfermeira lá do SF4 fez, a Andréa Apio, que é a enfermeira da vacinação, também fez, o diretor clínico do hospital também fez, todas as autoridades, sejam elas públicas, na administração, da gestão ou da área da saúde, estão fazendo o apelo de que todo mundo que possa
não saia de casa, permaneça em sua residência. Eu estou fazendo isso hoje, estou aqui na minha casa fazendo o programa direto dele, e a gestão da rádio também está trabalhando remotamente. Alguns colegas nossos têm que estar no estúdio, têm que acionar sistemas, têm que ligar transmissores, fazer toda a conexão, enfim, existem funções que precisam ir e outras que podem não ir. Nesses dias de hoje, na terça, na quarta e na quinta-feira, prosseguem assim. Estamos com um decreto de lockdown que o prefeito acabou de anunciar, de quinta-feira às 19 horas até segunda-feira às 6 horas da manhã. Então serão os dias, a noite de quinta, os dias de sexta, sábado e domingo até o amanhecer de segunda. É um período relativamente curto para a gente fazer isso. Então, isso está bem claro para a nossa comunidade, me parece que é possível. Há algumas dúvidas pontuais, imagino que as pessoas possam tirar junto ao centro administrativo, lembrando que o centro administrativo está fechado, somente atendimento pelas plataformas digitais, telefone, e-mail, essas outras formas de contactar. E é claro que a gente torce para que diminua esses números, né? Que consigamos ter nos próximos dias uma redução desse volume de pessoas, como o senhor bem ressaltou, que hoje estão com a Covid ativa ou que tiveram Covid. E eu reforço também, prefeito, que eu fiz um somatório rápido aqui, somando as pessoas que estão aguardando o resultado de exame, ou seja, são suspeitos de terem a Covid. As pessoas que estão monitoradas com síndrome gripal grave, que também é uma possibilidade de ser Covid. Se nós somarmos esses, nós temos mais de 1.000 pessoas hoje que estão ou podem estar com Covid. E essas pessoas convivem com alguém que também devem estar em isolamento. Então, temos uma restrição muito grande de pessoas que não devem estar circulando pela questão de saúde, porque podem estar ou ter contato com o vírus, e as outras pessoas devem ficar nas suas residências, nas suas casas. Novamente, prefeito, quero agradecer a sua gentileza de nos trazer essa longa entrevista. O senhor detalhou vários aspectos aí importantíssimos. A última questão que eu faço, o decreto com esses regramentos deve ser publicado ainda hoje? Tem algum horário previsto? Eu sempre rendo muitas homenagens a quem merece, né? E todos os meus setores hoje, eu tenho muito orgulho em dizer que aquela imagem que o setor público tem de morosidade, de ineficiência, de não vestir a camiseta, né, de inoperância, eu digo hoje com muito orgulho que não existe em Tupanciretã. Em nenhum dos setores da prefeitura hoje eu tenho alguém que não sue a camiseta. Todos vestem e todos suam a camiseta. Essa equipe está muito empenhada sobre todos os aspectos. Não é apenas na saúde, a qual sempre rendo efusivos cumprimentos. O mesmo vale ao meu setor judiciário aqui da saúde. A minha assessoria jurídica, digamos assim, é muito proativa. Eles praticamente pensam junto comigo e concluem o raciocínio junto comigo. Eu tenho certeza que dentro de instantes esses decretos estarão prontos e estarão ao acesso da comunidade. Sem dúvida. Uma pergunta importante aqui. Sanitização, os senhores retomaram esses dias. Vai ser feita alguma sanitização, principalmente nos pontos onde tem aglomeração? Eu vi, inclusive, alguns comentários de pessoas perguntando por que essa limpeza, essa higienização não era feita nos bairros ou locais mais distantes que no centro. No meu raciocínio, me parece isso bem claro. Não é possível fazer em todas as ruas, tem que ser fazer nos locais onde há maior fluxo de pessoas. Isso vai ser retomado, prefeito? Exatamente. Esse raciocínio é muito lógico, né? Ambientes cujo fluxo predomina residencial, né? Nós temos muito menor fluxo do que um local onde predomina um fluxo comercial, onde há uma concentração de pessoas. Então, como nós não temos condições físicas, estruturais e nem humanas de fazermos isso em toda o nosso perímetro urbano, nós priorizamos os locais de maior fluxo. Mas quero dizer à comunidade que qualquer um pode fazer isso, né? Qualquer pessoa pode aplicar um desinfetante dentro da sua casa e à frente da sua casa. Qualquer um pode fazer isso. Essas medidas de conscientização, de responsabilidade, elas podem sim ser feitas em conjunto com os vizinhos,
né, com a associação de bairro. Lembrem da existência das associações de bairro. Para que servem as associações de bairro? Aonde estão os presidentes de bairro? Qual a atividade que eles estão fazendo no momento de crise? Esse é o momento de que todos nós devemos entrar para o jogo. Nós temos uma equipe. A diferença de grupo para equipe é que grupo é um aglomerado de pessoas. Equipe, cada um tem uma função e junto nós vencemos o jogo. Então, nós queremos uma equipe atuando no combate. E como equipe, cada munícipe tem a sua função. Não apenas comportamental em relação à aglomeração, mas também no combate, no enfrentamento a essa virose. Sem dúvida, chega cada vez questões interessantes. O Rubens, nosso gerente da Corsã, está salientando de que os postos de tratamento de água aqui em Tupanciretã, 2 vezes ao dia é feito o serviço de revisão e manutenção. Evidente que esse é um serviço essencial, né, prefeito? Não pode ser interrompido. Exatamente. Aí eu tenho certeza que todos nós temos o nosso livre-arbítrio e todos nós temos o bom senso. É por esse bom senso que eu estou falando hoje. Eu quero conclamar a todas as pessoas que se apelarem ao seu bom senso individual, automaticamente já estarão obedecendo ao nosso regramento, porque o nosso regramento todo ele é pautado no bom senso, né? Então, o próprio bom senso ele tirará muitas dessas dúvidas, dessas 400 e poucas dúvidas que tu tem aí, Miguel, muitas delas, o próprio bom senso, eu tenho certeza que irá dirimir, né? Subiu bastante, prefeito. Tem várias dúvidas aqui. A gente vai tentar esclarecer o que não for possível. Claro, vamos nos socorrer dos senhores aí e estaremos trazendo algumas informações também aos nossos ouvintes. Essa sua entrevista, ela trouxe vários detalhes. A gente vai tentar resumi-la ao máximo possível para os nossos noticiosos, nossas plataformas também, no intuito de orientar as pessoas. Mas é claro que ficamos à disposição daquilo que a gente for possível, né, estar esclarecendo. Uma vez mais, parabéns, prefeito, pela atitude. O senhor está sendo muito elogiado aqui por parte da comunidade, muitas pessoas aqui parabenizando as ações, cobrando da comunidade mais responsabilidade, que é exatamente isso que o senhor colocou agora há poucos instantes. Eu quero deixar o microfone à sua disposição neste momento. Nós estamos em situação de emergência, portanto, a qualquer instante, com certeza, poderemos ter alguma nova informação e a gente fica à disposição da municipalidade, das autoridades, da comunidade como um todo, para servirmos de um elo entre as informações e o restante da comunidade. Temos o boletim de hoje à noite, que também é esperado com muita ansiedade, né, na torcida que diminua esses números, torcemos que sim. Mas, enfim, nesse momento eu deixo o microfone para algo mais que o senhor queira colocar em nome do COI, em nome da municipalidade que o senhor representa nesse momento. Apenas encerrar reiterando os meus elogios a essa equipe da saúde, na pessoa do meu secretário, Vinícius, né? Eu estendo esse reconhecimento, esses elogios a qualquer cidadão que está envolvido na saúde do município, sejam técnicos, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam atendentes, qualquer pessoa, motoristas de ambulância, administrativo da Secretaria de Saúde, a qualquer, ninguém se sinta não reconhecido. Eu diria que nós estamos dando exemplo ao mundo, né? Por empenho, por sacrifício pessoal. Esse é o momento onde todos nós estamos mostrando para que nós existimos, né? Estamos dando a nossa parcela de apoio à sobrevivência da nossa espécie, da nossa comunidade. E quero encerrar minha rápida participação, Miguel, já que me direcionei a toda a nossa comunidade, agora eu quero me direcionar a esse vírus. Tá? Nos próximos 3 anos e 10 meses, a comunidade é minha. E nós vamos vencer essa guerra. Juntos, vamos vencer essa guerra. Muito obrigado. Prefeito, muito obrigado pela sua palavra. Parabéns pela ação, pelas iniciativas e ficamos ao dispor do senhor, da municipalidade e da comunidade como um todo para superarmos esse vírus, como o senhor bem colocou. Cada um fazer a sua parte. Tivemos o privilégio de ouvirmos aí Gustavo Herter Terra, direto do gabinete do Executivo, da onde ele acaba de nos trazer essas informações. Ocorreu há poucos instantes aí a reunião do COI,
que é o Comitê Organizacional Emergencial, e que trouxeram várias definições. A mais importante, a mais impactante, é lockdown a partir das 19 horas de quinta-feira até às 6 horas da manhã de segunda-feira, agora nesse final do mês de março, e depois, claro, vai ser feita umas reavaliações. Bom, são 11h17. Estúdio, por favor, me oriente, que a hora me perdi. Eu não sei se nós temos ainda o intervalo das